Estudar escatologia é uma tarefa desafiadora e, às vezes, uma tarefa perigosa também. Muitos erros foram cometidos no passado e, infelizmente, eles acabam sendo reproduzidos em nossa época também. E foi pensando nisso que eu decidi fazer um vídeo sobre 3 erros comuns na interpretação da escatologia e como podemos evitar esses erros. O primeiro erro é interpretar todos os eventos proféticos ignorando o contexto histórico, cultural e literário da Bíblia. Por não levar em conta o contexto histórico, cultural e literário, muitas pessoas acabam interpretando as profecias bíblicas de maneira equivocada, sem contar as aplicações que fazem que não têm nenhuma relação com aquilo que foi originalmente escrito. Por exemplo, existe uma abordagem hermenêutica de Apocalipse chamada historicismo. O historicismo afirma que o cumprimento de Apocalipse começou no passado, está em andamento nos dias de hoje e vai continuar se cumprindo até o fim do mundo. Embora exista pontos positivos no historicismo, entender o Apocalipse dessa forma acaba desconectando o texto bíblico do período no qual o livro de Apocalipse foi escrito. Isso porque, pessoal, João escreveu para uma audiência específica, levando em conta personagens e circunstâncias específicas daquela época. Então, para evitarmos o primeiro erro durante a leitura escatológica, temos que estudar a história, a cultura e o contexto em que as profecias foram escritas. Fazendo isso, nós vamos entender o significado original das profecias e vamos conseguir aplicá-las aos dias de hoje de uma forma mais equilibrada e saudável. O segundo erro é tentar adivinhar uma data específica para a volta de Cristo. Infelizmente, essa atitude herética sempre esteve presente na história desde o início do cristianismo. As pessoas tentam prever algo que é impossível de ser previsto, e como resultado elas passam vergonha pública e perdem completamente a credibilidade. Vamos dar 2 exemplos de pessoas que tentaram adivinhar o dia da volta de Jesus e acabaram fracassando. O primeiro exemplo é o de Montano, o fundador de um movimento herético chamado montanismo. Montano foi um profeta do século II que viveu na Ásia Menor. Ele acreditava que Cristo voltaria na época dele. E por isso ele começou a pregar essa mensagem apocalíptica, e isso por volta do ano 170 d.C. Montano chegou a dizer que o Espírito Santo entregou para ele algumas visões, trazendo orientações específicas para a chegada da Nova Jerusalém na cidade de Pepusa, na Frígia. Então, juntamente com seus seguidores, Montano começou a construir alguns edifícios em preparação para a chegada de Cristo. E evidentemente nada disso aconteceu. Montano morreu e até hoje ele é conhecido como um falso profeta que tentou adivinhar o dia da volta de Cristo e fracassou terrivelmente. O segundo exemplo é o de Charles Taze Russell, fundador da Sociedade Torre de Vigia, que mais tarde ficou conhecida como as Testemunhas de Jeová. Charles ensinava que a volta de Jesus e também a grande tribulação aconteceriam no ano 1914. Como nada disso aconteceu, ele teve que inventar uma nova teoria. Então ele começou a ensinar dizendo que a volta de Jesus aconteceu de fato em 1914, mas que isso ocorreu de maneira invisível no céu. Nesse ano, Cristo começou a governar a partir do céu e os últimos dias tiveram início. Até hoje, as Testemunhas de Jeová ensinam que o reino de Deus foi inaugurado no ano 1914. Pessoal, toda tentativa de marcação de datas para a volta de Jesus fracassou e vai continuar fracassando, porque essa informação está escondida em Deus, ele não revelou para ninguém. Além de ser inútil tentar estabelecer uma data para a volta de Jesus, essa atitude produz vários problemas como incredulidade e desânimo quando as profecias não se cumprem e falta de confiança no poder e na soberania de Deus em conduzir a história. Então, para evitarmos o segundo erro durante a leitura escatológica, devemos nos submeter ao que foi revelado na Bíblia. Deus revelou várias coisas, mas ele não revelou tudo. Então, temos que ter a humildade de aceitar os limites da revelação e temos que confiar que
Deus está conduzindo a história de acordo com a vontade dele. E o terceiro e último erro é a especulação exagerada sobre eventos escatológicos sem uma clara fundamentação bíblica. Geralmente, as teorias da conspiração são fruto da especulação profética e não da exegese bíblica. O campo da escatologia é bastante complexo e muitas vezes as pessoas são atraídas por interpretações fantasiosas e emocionantes quanto ao futuro da humanidade. E justamente por ser complexa, a escatologia deve ser estudada com bastante cautela para não extrapolarmos os limites do texto bíblico e acabarmos caindo em teorias que não fazem o menor sentido. Por exemplo, algumas pessoas tentam associar o número da besta, o popular 666, com líderes políticos modernos, ou ainda tentam provar que o sinal na mão direita ou na testa, lá de Apocalipse 13, se refere a um microchip que será implantado sob a pele humana. Essas teorias não têm qualquer fundamentação bíblica, elas não passam de especulações proféticas inventadas por pessoas que desconhecem o livro de Apocalipse e as regras básicas da interpretação bíblica. Portanto, pessoal, quando você estiver estudando escatologia, tome cuidado com esses 3 erros que já foram cometidos várias vezes. Na hora de estudar, ore pedindo a iluminação do Espírito Santo, procure conhecer bem a palavra de Deus, faça sua pesquisa em fontes confiáveis de autores ortodoxos e busque sempre a humildade para reconhecer as suas próprias limitações.